Olá, bem-vindos de volta aqui ao último vídeo da série Gestão Estratégica da Stratec. Nos primeiros 4 vídeos, vimos algumas informações da própria Stratec, né? O conceito de gestão estratégica no segundo vídeo. No terceiro vídeo, falamos de uma estrutura genérica de planejamento e como ela se encaixa no software para facilitar a gestão da estratégia no dia a dia da organização. No quarto vídeo, vimos outras formas de agrupar esse conjunto de informações que são do planejamento, né, como mapas estratégicos, objetivos, indicadores, metas e projetos, de forma a facilitar a interação das pessoas com a prática de gestão estratégica. E, finalmente, nesse último vídeo, veremos algumas funcionalidades adicionais do software para facilitar ou para aumentar a eficiência e eficácia da metodologia na sua aplicação nas organizações, órgãos públicos, entidades do terceiro setor e empresas privadas. Bom, encerramos o último vídeo falando um pouco das reuniões de acompanhamento de resultados e do agendamento dessas reuniões na empresa, né? Então, o software pode facilitar esse agendamento já criando um calendário de reuniões ao longo do ano. Sejam reuniões de nível estratégico, né? O conselho de administração, que geralmente tem uma periodicidade trimestral, né? Até reuniões de acompanhamento de desempenhos setoriais, né? De uma gerência, uma diretoria, com a sua equipe. Do diretor com a sua equipe, o gerente com a sua equipe, para avaliar o desempenho, né, o alcance das metas e a execução dos projetos que cabem àquela área. Bom, no software, nós temos então um calendário, e nesse dia aqui, por exemplo, temos 2 reuniões agendadas, né? Reunião de acompanhamento de resultado da TI da CEPLAG e reunião de acompanhamento de resultados da gerência financeira, que vai acontecer nesse dia, horário de início, término, né? Vamos entrar nessa segunda reunião aqui para ver um pouco mais de detalhe do que pode ser incorporado nesse agendamento. Então, a reunião de acompanhamento de resultados da gerência financeira está prevista para acontecer nesse dia, iniciar nesse horário, terminar nesse horário, né? Ele pode ser repetido ao longo do ano, então você não precisa agendar todo mês, você já pode estabelecer uma periodicidade para aquela reunião. Estabelecer a pauta da reunião, então o que vai ser discutido nessa reunião e quem vai participar da reunião. Se marcarmos aqui o enviar convite por e-mail, o horário previsto dessa reunião será bloqueado na agenda das pessoas convidadas. Podemos ainda criar uma ata de reunião no próprio software. Essas reuniões, elas tendem a ter a mesma pauta período a período, né? Então, o gerente com a sua equipe, por exemplo, vai discutir as metas daquela gerência e projetos daquela gerência. Para facilitar a dinâmica da reunião e reduzir trabalho de ter que ficar preparando uma apresentação para a reunião, o gerente já pode criar a pauta e a dinâmica da reunião no próprio software. Então, para exemplificar aqui, eu vou entrar num relatório apresentações, por exemplo. Então, nessa base já tem diversas reuniões pré-configuradas, com o que vai ser discutido em cada reunião. Ao iniciar a reunião, basta projetar o software no multimídia, né, e clicar 2 vezes na reunião e o software já entra em modo apresentação. Isso é, estamos vendo aqui no topo que estamos no primeiro tópico de 9 tópicos dessa reunião, que é discutir esse indicador, se a meta foi alcançada ou não, e posso navegar pelo próprio gráfico aqui do indicador. Terminado esse assunto, próximo assunto,
discutir um plano de ação. Próximo assunto, outro indicador. Então, não é necessário preparar uma apresentação, por exemplo, em PowerPoint a cada reunião. Se o software está alimentado, você já está pronto para a reunião. Com uma diferença que você, durante a reunião, não precisa ficar restrito às informações que foram colocadas na apresentação. Você está no software, você pode navegar, puxar alguma informação adicional, né? Algum relatório de projetos, ou se alguém questionar aqui no mês de junho, por exemplo, se o plano de correção foi executado ou não, você pode entrar no relatório de acompanhamento desse mês, visualizar o que era o relatório e avaliar se o que foi proposto naquela época foi ou não executado. No caso aqui, não foi. A atividade está atrasada. É muito similar a essa funcionalidade de apresentação, para dar essa dinâmica, né, às reuniões de acompanhamento de resultados, tem uma outra funcionalidade chamada gestão à vista. O gestão à vista, ele funciona caso você queira dar transparência de resultados a determinada área. Então você pode colocar um monitor de LCD, por exemplo, na parede da área ou na sala do presidente e definir o que você quer que fique passando naquele painel e quantos segundos cada informação vai ficar disponível. Então você pode colocar, por exemplo, mapa estratégico durante 5 segundos, um gráfico de algum indicador, um relatório de matriz de resultados durante tantos segundos, gráfico de Gantt de projeto, relatório de projetos, enfim. Tem uma diversidade de informações que você pode disponibilizar e literalmente colocar a gestão à vista, né? Da transparência do desempenho dos setores e facilidade de acompanhamento. Eu vou passar apenas algumas funcionalidades. O objetivo não é exaurir todas as funcionalidades do software, apenas dar ideia do que o software é capaz, né? Uma outra funcionalidade que pode ser interessante para algumas organizações é o georreferenciamento. Então, se eu tenho filiais espalhadas pelo Brasil ou pelo Estado, né, e quero visualizar no mapa como está o status do alcance de determinado indicador, por exemplo, vendas, né, ou margem operacional de cada filial, eu posso georreferenciar os indicadores e, aqui eu estou num exemplo de projetos, né, gerar o relatório, pedir para ver o georreferenciamento. Vamos ver, então, o mapa da região com os projetos localizados e o pino em cada projeto já com a cor do status daquele projeto ou status daquela meta, né? Passando o mouse por cima aqui, eu consigo ver o que é cada projeto ou cada regional. E posso dar zoom, entrar em detalhamento, posso georreferenciar dentro da própria cidade, por exemplo. Outra funcionalidade que pode ser interessante são gráficos comparativos, né? Então, temos diversos gráficos comparativos que podem ser gerados, gráficos como o gráfico de Pareto, né? Gráficos de bolha, para cruzar 3 indicadores ou parâmetros simultaneamente, né? Avaliar vendedores, por exemplo, ou regionais ou linhas de produto, né? Enfim, tem uma diversidade de outros gráficos e visualizações possíveis usando essa funcionalidade de gráficos comparativos. Algumas outras funcionalidades e visualizações, enviar relatórios por e-mail, por exemplo. Podemos pré-programar envios de e-mails com relatórios, né, com
tabelas de dados, gráficos, status de projetos, para quem quisermos. Por exemplo, podemos definir relatórios semanais. Então, o software já envia um e-mail automaticamente toda semana com as informações que quisermos colocar no relatório. Pode ir em PDF ou Excel como um anexo do e-mail. Então, aqui criamos o relatório, né? Podemos fazer um agendamento de envio automático e definimos o que nós queremos que aquele relatório contenha. Um outro ponto que que nos é muito perguntado, né, é como podemos alimentar o software. Tem 3 formas básicas, né? A pior delas é a alimentação manual, mas acaba sendo inevitável em algumas situações onde você não tem o dado em algum banco de dados ou mesmo em alguma planilha. Como, por exemplo, relatório de clima organizacional. Você tem um relatório e alguém tem que alimentar no sistema. A segunda forma de alimentar é via importação de arquivos, né? Então, podemos, por exemplo, trabalhar com importação de valores realizados. Preparar uma planilha num formato pré-definido, né, a partir da origem dos dados. Vir aqui, selecionar o arquivo e importar esse arquivo para o software. Uma vez importado, todos os indicadores cujo valor estiver naquela planilha já serão automaticamente atualizados, né? Terceira forma de alimentação de dados, que seria a mais confiável, é via integração de dados. Então podemos trabalhar com a integração a partir de outros bancos de dados, né? Vou abrir um exemplo. Inserir aqui uma integração de valores realizados. Podemos colocar a ordem de execução, né? Valores de vendas, por exemplo. Selecionar o banco de dados, SQL, Oracle, por exemplo, e definir o endereço do servidor, o banco, login e senha para acessar aquele banco, e criamos o script, a consulta SQL para trazer as informações daquele banco. Definimos qual coluna queremos utilizar e agendamos essa rotina no servidor. Então, por exemplo, podemos agendar semanalmente ou mensalmente. Então, dado aquele dia do mês, o software vai lá no banco de dados, pega as informações que foram definidas aqui na consulta e alimenta todos os indicadores automaticamente. Indicadores ou projetos, né? Caso se tenha um servidor de um software de gerenciamento de projetos. O objetivo não é exaurir as funcionalidades do software, mas sim dar uma visão superficial do que é possível ser feito. Conte conosco para entrar em detalhes que te interessem ou tirar uma dúvida que possa ter permanecido. Entre em contato conosco via nosso site ou nossas redes sociais. Aguarde novos conteúdos também. Obrigado.